o sistema religioso utilizou esta passagem para dizer aos membros da Igreja de Cristo que vocês deveriam ser submissos ao pastor. E que quando você discorda, ou quando você não quer mais frequentar aquele lugar, ou quando você questiona acerca de qualquer coisa, eles usam esta passagem para dizer que você tem sim um pastor e a ele você deve submissão. O lobo é tão voraz, suas garras tão afiadas, que eles descontextualizam tudo isso para exercer domínio sobre a sua vida. É verdade. E dizem, mas Geraldo não prega Paulo? Olha a petulância, que a guerra deles é contra Geraldo. Vão ficar guerreando sozinho. Eu não estou aqui para guerrear com ninguém. Se não satisfeito com o que eu prego, o YouTube está aí, acessível. Faça um vídeo e prega a palavra, porque eu não cito o nome de ninguém nas minhas pregações, se bem que dá vontade. Embora eu não tenha estudo, mas a minha mãe me ensinou a ser educado e ter ética. Não cito o nome de nenhuma instituição e não cito o nome de nenhum pastor. Uso o que a palavra diz. A palavra diz que são cães gulosos, mas eu não dou nome, embora eu tenha vontade e não tenho medo. Então eles dizem, Geraldo não prega a Paulo? Por que o Geraldo não prega isso aí? Vocês estão dizendo aí, através de Geraldo, que vocês não têm pastor, que o pastor é Cristo? Primeiro que ninguém está dizendo nada através de Geraldo. As pessoas estão dizendo através daquilo que o Geraldo prega e mostra na palavra. Que está escrito. É verdade. Só que além de estar escrito, o Geraldo mostra o contexto histórico, cultural, para quem está sendo escrito e quem está falando. A diferença de Geraldo deles é essa. E por quê? Porque não adianta estar escrito aqui e não entender o contexto histórico e cultural disso. É verdade. E ler isso aqui como se isso aqui fosse escrito hoje de manhã, junto com a manchete da chuva que alagou o Rio de Janeiro. Não, isto aqui foi escrito numa determinada época, para um povo que tinha uma cultura diferente da minha e da sua. Então vamos reler. Obedecei aos vossos guias. Não, lá mesmo. Obedecei aos vossos guias. Vamos entender. Paulo teve um ministério tríplice. Paulo foi perante os judeus. Paulo foi perante os reis. E trouxe a revelação da graça aos gentios. Acreditamos que seja Paulo, antes do ataque. Acreditamos que seja Paulo. Independente de ser Paulo ou qualquer outro pregador, escreve aqui, está escrevendo aos gentios ou está escrevendo aos hebreus? Aos hebreus. A epístola está direcionada a quem? Aos hebreus. Então, o que for doutrina, a doutrina é universal. Não se deve viver da lei. Independente de ser aos Gálatas, independente de ser aos romanos, independente de ser a Grécia, ninguém deve viver mais a lei, porque Cristo pôs fim à lei. Então esta é uma mensagem doutrinária. O que não for doutrinário tem que respeitar o povo, a cultura, para quem e por quê. Quando for doutrina da graça, ela é universal. Quando for cultural, eu entendo. Era algo dentro da igreja dos Coríntios. Deixa eu abrir um parênteses.
Quando Paulo pregava aos Gálatas, ele não estava tratando da igreja universal, estava tratando dos problemas que havia na Galácia. Quando Paulo pregou aos romanos, Paulo estava pregando e corrigindo um problema que havia em Roma. Hoje, quando nós pregamos, nós usamos todas as epístolas, mas Paulo não tinha todas. Então havia um problema em Roma e ele falava lá em Roma. Ele não mandava abrir, ele mandava abrir a epístola dos Gálatas em Roma. Ele estava tratando de um assunto específico naquela cidade. É como se eu fosse jogar, o meu time fosse jogar hoje. Vasco e Fluminense. É aquele momento, é aquele jogo. Acabou aquele jogo ali. Vasco e Botafogo. É o mesmo jogo? É outro problema a ser resolvido. Então Paulo, quando ia em Éfeso, estava tratando de assunto na cidade de Éfeso. Hoje, nós pegamos tudo isso para resolver o problema da igreja no Brasil. Usamos tudo que ele escreveu, mas ele não tinha todas as epístolas. Então, o que é que está acontecendo aqui? O que é que Paulo vai tratar com os hebreus? A finalidade da carta aos hebreus era mostrar a superioridade de Cristo sobre Moisés, a superioridade da graça sobre a lei. Toda esta epístola trata disso. Por isso que entendemos que é Paulo, porque ninguém com um conhecimento na época tão profunda sobre a graça e sobre a lei, que não fosse Paulo. Então a finalidade desta carta era mostrar a superioridade de Cristo sobre Moisés. Leia as epístolas aos hebreus que você vai descobrir isso. E o povo hebreu de Hebrom, de Israel, nos dias de Paulo, ainda ia no templo, visto que o templo estava de pé. Entende? Entendemos? Mente iluminada. O templo estava de pé quando ele escreveu isso aqui. O templo lá em Jerusalém. E quem era?